Bem-vindos à história de nós dois. Eu sou a Érica do Douglas. Eu sou o Douglas da Érica. E juntos somos um casal conectado. Douglas fez muita diferença por onde ele passou. E não só como policial militar. Nos casamos em 2000. Douglas era soldado especialista da aeronáutica. Um ano apenas, ele chega para mim e diz que ele precisa entrar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Óbvio que eu recebi essa notícia muito surpresa e preocupada, até porque a minha escolha inicial não foi casar com um policial militar. Mas eu entendi e orei e aprovei a decisão dele. É verdade, eu recebi 4 feedbacks, vamos dizer assim, de pessoas falando sobre prova da Polícia Militar. Eu nunca quis ser policial militar. E a 5ª pessoa já veio com a inscrição. Quando veio com a inscrição, eu não tive como negar isso. Eu me ajoelhei, perguntei a Deus o que ele queria. A pessoa ficou até assustada. Eu aceitei a inscrição e fiz um propósito com Deus. Falei que se minha chefe liberasse, eu ia fazer a prova, eu ia lá fazer a inscrição naquele mesmo dia. Assim aconteceu. Então ali eu tive convicção de que Deus mandou e de que eu ia passar na prova. E ele realmente teve uma carreira brilhante dentro da academia de polícia. O Douglas sempre foi muito bem quisto, muito bem relacionado, muito focado. Ele entendia que Deus que colocou ele ali dentro, Deus que sustentava ele ali dentro, e Deus fez com que ele saísse o primeiro colocado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro com a maior média até hoje. Inclusive, ele tá lá no mural, tá lá no quadro dos famosos dentro da academia de polícia. Por que você acha, meu amor, que realmente você teve essa honra? Quando eu era criança, eu tinha uma vizinha chamada Dona Beth, para honrar a memória dela, né? Ela cuidava dos netos e fazia um culto familiar. E todo dia ela dava torrada lá com café. A gente morava numa comunidade bem humilde. Mas eu ficava doido para comer aquela torrada. E um dia eu entrei no culto e ela falou: você só vou te dar semana que vem, se você trouxer decorado esse versículo. E estava escrito assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Esse versículo fez sentido na minha vida muito depois, quando aconteceu tudo isso, porque eu sempre entreguei o caminho ao Senhor para que Ele tomasse a direção. E também o que a gente aplica na nossa vida, né? Que é buscar ao Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. E é interessante a gente trazer para vocês que foram anos de dedicação, 3 anos dentro da academia de polícia, em que ele se dedicava de forma integral. Porém, nós nunca abrimos mão de priorizar a Deus. Mateus 6,33 diz isso, é o versículo da nossa casa. E mesmo em paralelo, Douglas estudando, se dedicando, comandando a academia de polícia, nós sempre fomos muito ativos, muito disponíveis à obra do Senhor. Nós fomos líderes de adolescente, líderes de jovens, jovens casados, trabalhamos em retiro de casais, em congressos. Sempre foi a nossa prioridade. E é porque quando Deus manda você fazer uma coisa e você tem essa convicção, você também tem que dar o seu melhor. Então a gente sempre entendeu que dar o melhor é honrar a Deus, é servir a Deus, não importa onde. Isso é muito alinhado com o propósito. A gente nem falava de propósito na época, a gente foi descobrir isso com o passar dos anos trabalhando com noivos e namorados. Mas desde lá Deus já foi preparando. E eu acredito muito, porque eu, que era uma pessoa muito tímida, fui parar no teatro da igreja. Não sei nem porquê, fui parar como líder de louvor, tinha dificuldade de falar na frente e tinha que ministrar, mas Deus estava preparando para hoje a gente estar diante das pessoas e poder falar, se comunicar com as autoridades, se comunicar com as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas que também buscam o seu propósito. Estão disponíveis ao Senhor. E durante toda a nossa trajetória, que hoje parece muito bonita, é importante a gente trazer as nossas dores também, as nossas dificuldades, as nossas limitações, né? Tivemos algumas. A gente sempre fala que a segunda parte dos votos chegam para todos no casamento, não é? Então, nessa história bonita que o Douglas fez dentro da academia de polícia e tem feito hoje fora, é uma vida de renúncia. Seguir a Cristo exige algumas renúncias, né? Estar casado com a mesma pessoa e buscar e tá ali contribuindo para fazer o outro feliz também exige renúncias, não é? Quantas vezes a gente tem que abrir mão, né, de uma vontade própria para estar ali apoiando o outro, para estar ali incentivando.
Nós passamos por isso, tanto no acidente de trabalho que o Douglas teve, né, que foi algo que foi muito impactante dentro do nosso casamento. Com 15 anos de casados, o Douglas teve ali uma fratura muito grave, né, destruiu ali a tíbia em pedacinhos, e estava fazendo um trabalho lindo na Lagoa Presente, onde ficou... Lagoa Presente? Depois de Leblon, onde ficou 2 anos sem ter ali nenhum delito, não foi? Então, mas a gente teve essa dor, a gente teve que ressignificar esse momento, a gente teve que fortalecer um ao outro, a gente teve que aprender, onde muitas vezes eu era cuidada, eu tive que cuidar dele, né? Outro momento também bem impactante da nossa vida foi quando eu tive perdas antes de ter o nosso milagre chamado Lavínia, em que eu precisei muito do marido Douglas. É importante a gente trazer isso, não é? Nós precisamos entender que exercemos papéis. Então, quando você se casa, você precisa entender que você não anula o papel de homem, de profissional, de filho, de amigo. Você acumula mais o papel que é marido, assim como eu acumulo o de esposa. É importante salientar que, quando a Érica fala do acidente, e logo depois vem a questão aí do projeto de segurança presente, esse projeto ele é voltado com uma visão celular da igreja, tá? É de você descentralizar o controle. Hoje a gente fala aqui que cada casa é um pastor, cada célula é uma igreja. Esse projeto, cada base é um quartel, cada coordenador é um comandante, está mais próximo. E ali, até o acidente, eu era o capitão, o major que resolvia tudo. Fazia tudo, dava jeito, dava conta de tudo, era o 01. E depois disso eu tive que aprender a depender dos outros. Esse resultado de 1 ano e meio sem delitos, sem qualquer de crime, né? Com a redução de 90% da criminalidade, sem esses delitos realmente acontecerem, atraindo o público de volta, não foi mérito do Douglas, foi uma equipe que foi formada ali. Eu passei a confiar e a depender nessas pessoas e dar atribuições para elas, porque assim elas se sentiram pertencentes do comando. Então a palavra comandante é comandar com. E eu aprendi isso depois desse acidente na minha vida. É muito importante o Douglas trazer isso, que a nossa vida ela é construída com pessoas, não é? A gente sempre precisa reconhecer o outro como superior a nós mesmos. A Bíblia ensina isso. E se tem algo que o Douglas consegue trazer esse versículo na prática, no dia a dia, as pessoas gostam muito de tê-lo, não só como um policial, mas de tê-lo como um homem que consegue enxergar o outro e ver o valor do outro, desde aquela pessoa menos favorecida, o mais vulnerável, até o alto escalão. Isso é um dom, uma habilidade que Deus deu para ele, ele consegue desenvolver isso muito bem. Ele é muito querido na Zona Sul, no meio das velhinhas, muito querido no meio das crianças, né, de saber ouvir. Ele fez um trabalho muito importante também na época do projeto Cuidar, dentro das escolas. Então, assim, por que a gente está trazendo isso? Porque a gente entende que, assim como ele contribuiu em todos os lugares que ele passou, ele vai continuar contribuindo na sua vida como cidadão, como marido, como um homem, como um agente de transformação. Nós somos defensores da família, nós amamos servir a Deus, nós amamos servir pessoas, nós amamos servir com tudo que nós temos e nós somos. E vamos continuar. A palavra defensor da família é muito importante, porque para mim ela é a referência. Se eu defendo a família, eu defendo todas as outras coisas. Eu defendo o cidadão, eu defendo a ética, a moral, porque dentro da sociologia, a família é tida como base da sociedade, é através dela que a sociedade se forma. E na PM tinha uma frase que falava assim: a sociedade tem a polícia que merece. Então, esse era para meio que tirar a culpa de quem estava administrando a corporação. Eu acho que famílias saudáveis geram sociedade saudável. Eu acho que a responsabilidade é individual. Eu tenho que lutar para dar uma polícia melhor, eu tenho que lutar para dar um serviço melhor como gestor público, eu como gestor privado eu tenho que fazer com que as pessoas que trabalham comigo se sintam melhor, entregar o melhor para o cliente. Então, é a autorresponsabilidade sendo exercida, e é por isso que eu falo que eu sou defensor da família, porque na família a gente aprende tudo, ali tem tudo de diversificado, diversidade, cada um pensa diferente. Então, se você consegue viver bem dentro da sua família, consegue manter sua família, você tem um passo e está praticamente apto para se dar bem em qualquer outra área. Porque a família molda, a família educa, a família constrói.
E a gente tem que lutar para que isso não seja destruído. Por isso nós somos defensores da família. E hoje, durante todos esses anos trabalhados, dedicados, em que você contribuiu dentro da Polícia Militar, né, em todos os cargos que você passou, você tem sim gratidão por todos, né, por todos que estiveram ali te permitindo poder contribuir. E hoje que você é o coronel, que eu posso dizer que agora eu sou mulher de coronel, o que muda? O que você pensa sobre? Bom, mudar eu acho que não muda nada, porque eu continuo sendo Douglas Andrade e vou ser Douglas Andrade pro resto da vida. Eu nunca me apresentei com posto, Com com título. cargo. Eu fui coordenador militar da barreira fiscal e eu ia falar na prefeitura, ia falar nos lugares representando o governo do estado e eu me apresentava como Douglas Andrade. Eu nunca usei o cargo antes do meu nome, porque o nome é quem identifica, é o que identifica a gente, é a nossa marca nesse mundo. Então, hoje o posto ele só me dá uma responsabilidade. Eu estava lendo lá que o oficial ele é a pessoa que tem o privilégio de exercer algo soberano. Então, se eu for digno disso, eu acho que eu vou fazer com excelência, porque é para glorificar a Deus. Se Deus me colocou nisso, é porque tem algo que Ele quer que eu faça, que Ele quer que eu glorifique. E por incrível que pareça, nesses anos de Polícia Militar, eu fiquei 1/3 da carreira fazendo projetos com policiais militares, mas fora da corporação, né, dentro do próprio governo do estado. Mas todos esses resultados eram voltados para a área de segurança pública, como foi a Operação Lei Seca, o Segurança Presente, a barreira fiscal e o cuidado nas escolas. Então, por mais que eu não estivesse ali dentro da polícia, mas todos esses projetos foram voltados para melhorar a imagem daquilo que eu não gostava. Porque como eu não gostava da imagem da PM, quando eu falei, Senhor, por que eu tenho que ir para lá? E aí Deus falou, se você acha que você pode fazer diferente, então vai lá e faz diferente. Você não tem que criticar. Uau. Você não tem que falar que o policial é corrupto, que o policial não trabalha bem. Vai lá e faz diferente. Mostra que você pode fazer diferente. E eu agradeço a Deus essa oportunidade, porque onde eu fui, Ele me deu a oportunidade de fazer diferente. Douglas, é verdade que você fez parte da criação da Lei Seca? É verdade. Eu fazia um trabalho na Zona Sul, mais especificamente Copacabana, que era um trabalho de evangelismo, entre aspas, porque eu tentava ganhar os jovens para conhecer a polícia, né? Porque na igreja a gente ganha o jovem para Cristo, dava um folheto, e lá eu tinha que convencer o jovem que a polícia era para salvar e não para matar, que a polícia era para ajudar e não para destruir. É verdade. Todas as vezes que o Douglas ia se apresentar, a pergunta que não queria calar é: o que vocês acham, né, o que o policial faz? O que vem à sua mente quando você pensa em policial? Policial é para quê? E sempre um corajoso levantava a mão e dizia assim: policial salva a vida, policial mata. É verdade que você nunca matou ninguém? Eu não. Eu não mato. E tu tem orgulho disso? Eu tenho, eu não vim pra matar. Quem veio pra matar foi o diabo. É verdade. E, gente, tem uma particularidade que quem andava com Douglas tinha que ter essa fé dele. Porque todos os motoristas, todas as pessoas que acompanhavam ele ficavam um pouco assim, né? Preocupados. Ô, meu chefe, você não vai botar o colete? Não precisa pegar o fuzil? Né? E eu falava, meu Deus do céu. E ele dizia que 1000 cairão à sua direita, 10.000 cairão à sua esquerda, é isso? E ele não seria atingido. Eu sempre fui uma mulher de oração. Eu sempre fui uma mulher de fé. E a pergunta sempre que vinha pra mim era: você não tem medo de ser esposa de policial? Você não tem medo, né, que ele seja atingido? Não. Nós sempre fomos muito convictos, né, do que o Senhor nos chamou para fazer, de quem nos guarda, de quem nos protege. E a gente sabe que em vão guarda a sentinela se o Senhor não estiver guardando. Não é isso, meu amor? Então a gente sempre trouxe isso. E uma das perguntas da nossa filha, né, quando ela estava ficando um pouco maior, mamãe, por que tem assalto? Né? Por que tem bandido? Primeira vez que ela soube, um amiguinho trouxe para ela de que o pai tinha sido assaltado. E ela ficou muito preocupada e muito reflexiva com aquilo, porque essa não era a nossa realidade de casa. O Douglas sempre trouxe para ela que o policial salva vidas e não tira vidas. Mas aí a gente teve a oportunidade de reforçar para ela que o mal existe, né? Que o mundo jaz o maligno. Mas quem estava contigo tinha que aprender a ter essa fé?
Então, a Bíblia fala que não tentarás o Senhor teu Deus. Eu nunca tentei, eu nunca saí sem colete, tá? A fala da favor, Érica aqui é só uma ilustração. O que acontece é que muitos depositam a sua fé, ou então depositam a fé num instrumento de trabalho, que é uma arma. Uma arma longa, quanto maior, melhor. E eu nunca depositei nisso, eu sempre depositei minha fé no Senhor, mas eu fiz curso de tiro. Tá? Muito bem, por sinal, hein, gente? Atira muito bem. Então, assim, eu sei o que eu tinha que fazer, eu sei como fazer, quando fazer, mas acima de tudo, se eu não confiar em Deus, na promessa que Ele fez na minha vida, não tinha o porquê. Eu saí armado, mas não precisava, não precisava de um fuzil para andar em determinados lugares. Eu achava que não era aquilo que ia me defender. O que ia me defender era a técnica, era o que eu estudei. Eu fiquei 3 anos estudando, eu fiquei me preparando 3 anos, não foi em vão. Então não poderia agir de forma emocionada, mas sim de forma técnica. E muitos ali não acreditavam nisso, porque na mídia, na televisão, vende que o policial bom é aquele brabo, que anda com a arma maior, aquela maior que o Rambo, né? Eu acho que não é aquilo que defende ninguém. O que defende é a prevenção. Então sempre me preocupei com a prevenção, tomar todos os cuidados e técnicas antes de fazer qualquer trabalho. O que você atribui, né, ao que ou a quem você atribui você ser tão bem quisto, tão bem relacionado? Por exemplo, você fez um culto dos policiais aqui em nossa igreja Batista Atitude, em que muitos policiais nunca haviam pisado numa igreja evangélica. Vários colegas seus são de outras religiões, ou não têm religião, ou não acredita. Por que você acha que você consegue transitar e ser tão bem aceito e ouvido no meio destes? Talvez porque eu nunca fui invasivo. Eu nunca obriguei ninguém a me ouvir. Eu nunca forcei ninguém a acreditar no que eu acredito. Eu sempre falo de mim, eu não falo do outro. Mas você vive o que você prega. Sim, vivo o que eu prego, mas eu não forço o outro a ter aquela vida ou querer viver aquilo. Mas isso acaba influenciando as pessoas. E essa questão do culto, de tudo, foi algo que eu não fiz para o Douglas. Eu fiz com uma intenção de ajudar um outro oficial que passava por um momento de dificuldade, precisava de apoio. Então o desejo do meu coração era ajudá-lo e, ao mesmo tempo, evangelizar as pessoas que apoiavam ele. Então, assim, Deus vê o coração da gente. Então, de repente, se eu fosse fazer aquilo ali só por fazer, ia ficar sem ninguém. Mas Deus sabia a intenção do coração, que era realmente levar a palavra, tentar ajudar aquelas pessoas que estariam ali. Nós sempre somos muito intencionais, não é? Sim. Em tudo que a gente faz. Por que você se emocionou? Eu sou emocionado. Não é. Você não é um homem emocionado. Não podemos ser, né? Não. As emoções... Existe o lado emocional, nosso cérebro existe o lado racional. Mas não podemos agir de forma emocionada. Eu tô brincando porque ele sempre se emociona. Ainda vem à sua mente o lugar que você saiu e o lugar onde você está? Um menino tímido, inseguro, talvez com poucas expectativas ou perspectivas de vida, e chegar onde você chegou. Quando passa esse filme na sua cabeça. Então, eu nunca tive pretensão, entre aspas, de chegar a lugar nenhum, né? Sei disso. O ser humano, esse é o conto de experiência própria, ele consegue ver até onde os olhos dele alcançam. Então, se eu me limito a determinado local, o que tem de melhor naquele ambiente vai ser o meu alvo. Então, quando a gente busca novas experiências, novas oportunidades, isso pode ampliar. Ou não, eu posso voltar para minha zona de conforto e ficar ali, porque sair da zona de conforto vai doer. E eu te tiro da zona de conforto, né? Ou acelerador de partícula humana. Se tem algo bom que eu faço, é potencializar e motivar o Douglas a estar cada vez mais melhorando, buscando. Então, assim, eu sempre tive amigos que queriam buscar algo, principalmente na carreira militar, até falei com um hoje, e eu não entendia por quê, pra quê, eu achava que era demais. Só que a gente querendo casar, eu acabei falando assim, e eu vendo outros amigos já numa carreira militar, eu falei, pô, fulano tá tranquilo, cara, já conseguiu comprar um carro. É melhor ser militar, tô trabalhando há 1 ano, não consigo nada, melhor eu me virar militar. E foi assim que começou a busca pela carreira militar, porque eu não queria, eu queria ser
dono de padaria, dono de mercado, dono de lanchonete, Sempre qualquer coisa. empreendedor. Não sei se vocês sabem, mas meu marido tem quantos empregos? Parafraseando aí a mulher do... Eu sempre quis trabalhar nessa área. A esposa do... A mãe do Cris. A mãe do Cris. É do Júlio, a esposa do Júlio. Isso. Então, assim, eu sempre quis nessa área, nunca pensei em ser militar na vida. E ali, mas como eu falei, né, quem busca o propósito de Deus, ele direciona pro caminho certo. Eu acabei indo para lá, e de lá ele me direcionou para a polícia. Eu negligenciei a polícia, meu primeiro chamado foi realmente para a polícia, quando eu trabalhava na Piraquê, e ali eu não aceitei isso, recusei, isso foi em 96, mas entrei na barriga do peixe, como Jonas, porque Deus mandou ele para um lugar e queria ir para outro, e aí o peixe lançou de volta. Que bom que você, né, ouviu, estava ali, não ouviu de primeira, mas ouviu depois. Então, a chance para todos nós de errarmos, reconhecermos, voltarmos à nossa essência, ouvir o que Deus tem, porque com certeza Deus tem planos de nos fazer prosperar. Isso aí. E dentro desse contexto, eu fui pautando a minha carreira na polícia dentro do que Deus sempre quis. Eu recebi vários convites para fazer outros concursos. Você estudou muito, você sabe muito, vamos para PRF. Na época a PRF ganhava muito mais que a PM. Verdade, gente. Até eu fiquei tentada. E depois fui convidado para fazer prova para auditor fiscal do estado. E ali eu cheguei pro chefe do posto, na época eu coordenava a barreira fiscal, falei para ele, cara, Deus não me chamou para ser fiscal do ICMS, Deus me chamou para ser polícia. Ele, não, mas aqui você vai ganhar muito mais. Eu falei, então, mas eu queria ganhar muito mais, mas Deus me chamou para ser polícia militar, então eu não posso fazer a prova para onde Deus não mandou eu ir. E olha como é importante a gente ouvir a voz de Deus, mas também é importante a gente ter convicção do nosso propósito, porque você sempre foi muito feliz e realizado. Sim, eu sempre trabalhei, todos os trabalhos que eu fiz, desde a época do BPTU, que ninguém entendeu porque eu escolhi lá, mas Deus mandou ir para lá. Quando ele foi o primeiro colocado da polícia, ele já saiu tenente, né? Primeiro tenente. E aí ele teve a opção de escolha para onde ele gostaria de ir. E ele quis ir para o batalhão de turismo em Copacabana. E aí o comandante do corpo de alunos virou para mim, tá maluco? Vai fazer o que no BPTU? O que tem no BPTU? E a esposa dele, que também era major, falou, deixa o garoto escolher o que ele quiser. Que bom, né? Que a gente pode escolher o que a gente quer. É porque ele ama tanto o Rio de Janeiro. É verdade que a cidade maravilhosa, para você, é a cidade mais bonita do mundo? É. A cidade maravilhosa, ela é maravilhosa. Não, é a mais bonita do mundo. Ah, sim, porque aqui a gente tem vegetação, tem relevo, tem praia, tem tudo aqui num lugar só. E assim como você imagina no seu coração, assim você é. Então, se você vê que a cidade é maravilhosa, ela vai ser maravilhosa. Assim como você imagina na sua mente, né? Mas e a história de que é a cidade mais violenta? O que você tem a dizer? Que não é o Rio de Janeiro. Estatisticamente, cientificamente, se você procurar na internet, as cidades mais violentas do Brasil não estão nem perto do Rio de Janeiro. Estão bem afastados. Tá? O Rio de Janeiro não é a cidade mais violenta do Brasil. Então, estude antes de falar. Não ouça o que está sendo falado na mídia, porque às vezes a mídia quer vender. Tá? É verdade. A gente ouve muito falar sobre isso. E aí a gente acredita nessa verdade. É importante, né, deixar claro que a sua verdade não é absoluta. É isso aí. Existem 3 verdades, a minha, a dele e a verdade. Como que você acha que você pode contribuir ou continuar contribuindo, não só para a cidade do Rio de Janeiro, como para o Brasil, o mundo, né? Nós sonhamos com muitas coisas, nós ansiamos em Deus poder continuar contribuindo na vida de muitas pessoas, influenciando, impactando, trazendo Jesus para essas pessoas, trazendo um casamento saudável, um casamento feliz, abençoado, mas não livre de dificuldade. Como que você acha que você pode continuar contribuindo, tanto individual quanto família? Então, como defensor da família, né, eu vejo que há uma estruturação no legislativo que não contribui para o nosso desenvolvimento social, não contribui com a cidadania, e eu entendo que só indo lá para fazer diferença e tentar mudar, não só as questões de legislação, mas como projetos também que realmente sirvam ao povo, porque muitos querem se servir antes de servir ao povo. Então, se a gente lutar dentro da política ou do legislativo, do executivo, para mudar a vida das pessoas, isso é o primeiro passo, porque como eu fui para a polícia militar, identifiquei que eu poderia mudar a imagem,
Hoje, através da lei seca, as pessoas falam que o policial é honesto, falam que o policial é bom. Através do segurança presente, as pessoas confiam onde tem o policial. Verdade. Antigamente, a sociedade tem muito policial porque está acontecendo alguma coisa ruim, está acontecendo alguma coisa errada. Hoje todo mundo espera e deseja ter um segurança presente ali, né? Então, ali é o mesmo policial, gente. É o mesmo policial. Então, eu acredito que indo para o legislativo, fazendo um trabalho diferenciado, ali eu vou conseguir defender a família, eu vou conseguir dar suporte e eu vou poder influenciar para ter projetos que realmente atendam ao cidadão e também fiscalização daquilo que não funciona, porque um dos trabalhos também é você fiscalizar aquilo que não está funcionando e você cobrar das autoridades. Assim como eu sempre me cobrei dar o melhor através da Polícia Militar, eu posso também tentar influenciar e cobrar para que seja entregue o melhor para o cidadão e não focado apenas em ideologias que não nos levam a nada, mas sim em trabalho concreto, trabalho realizado, porque eu acho que é isso que muda. A nossa atitude muda as coisas, a nossa atitude pode mudar o mundo.